Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Em Lucas, no capítulo 14, Nosso Senhor está ensinando sobre o que significa ser discípulo dele. E ele vai afirmar nos versículos 26 e 27 de Lucas: se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus próprios irmãos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. No verso 27 ele diz: quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que tem o discípulo top e o discípulo meia boca, níveis de discipulado. Ele diz: se quer ser meu discípulo, tem que me colocar à frente de você mesmo, das pessoas que você mais ama, daqueles com os quais você mais se importa. Na sequência, a partir do verso 28, Jesus vai contar duas parábolas. Nas duas alegorias, ele vai comunicar a mesma ideia. Ninguém se lança a um empreendimento sem primeiro sentar e calcular quanto custa, para ver se pode ir até o fim. Porque se não der conta até o fim, é melhor nem começar o empreendimento. Então Jesus arremata a aplicação prática dessas ilustrações com a frase do 33, verso 33 de Lucas 14: assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, o que eu e você percebemos ao longo do ensino, se queremos relacionar com Deus, o primeiro lugar é dele. Nós temos que amá-lo mais, mais do que a nós mesmos, mais do que as pessoas a quem amamos. Ele precisa ser o centro, ele precisa ter o lugar de primazia. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas que ele está falando? Se você olhar o ensino nos versos anteriores, ele está falando: não se preocupe com o que vocês vão comer, beber ou vestir. Jesus está falando de necessidade básica, gente. Sobrevivência, comida, bebida e vestuário. E dispõe o reino de Deus em primeiro lugar, antes das suas necessidades básicas, e o resto Deus cuida para você. Mas o primeiro lugar é de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, algo que nós percebemos ao longo das escrituras é Deus comunicando uma ideia, um conceito, um princípio que tem que ser entendido, alimentado, desenvolvido. A consciência dele tem que ser preservada, tem que ser comunicado. E repito, não é porque Deus tem necessidade, quer você o reconheça como o primeiro ou não, ele seguirá sendo o primeiro. Mas se você não reconhecer, o prejuízo será todo seu. E o Deus que nos ama e sabe a diferença que isso fará nas nossas vidas, ele promove sempre a ideia e o entendimento de que o primeiro lugar é dele. Isso é o que está por trás da aplicação dessa lei espiritual, que eu quero chamar de a lei das primícias. Então, dito isso, eu queria que a gente, em segundo lugar, entendesse um pouquinho melhor as primícias na Bíblia. Já entendemos que o que está por trás delas é a ideia da primazia, do primeiro lugar pertencendo a Deus. Mas é importante que a gente entenda um pouquinho a prática das primícias em si. Algumas coisas aparecem na Bíblia antes mesmo de serem instituídas na lei de Moisés. E uma dessas coisas que você vai observar diz respeito à lei das primícias. A primeira menção de oferta na Bíblia, ela tem como cerne, como X da questão e de toda a discussão, a questão das primícias. Gênesis capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao 7, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Depois de mencionar dois dos muitos filhos que Adão e Eva tiveram, como depois você vai ler em Gênesis 5, a Bíblia diz assim: Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Essa informação é muito importante, porque vai nos ajudar a entender o resto. 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E porque essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O que nós temos por trás desse texto é Deus aceitando a oferta de um e não aceitando a oferta de outro. Quando mês passado falei aqui sobre uma questão de honra, eu mostrei que o interesse de Deus nunca foi na oferta, mas sim na honra. E nós somos desafiados na escritura a expressar honra. Por meio de Malaquias, Deus disse: se você não me der honra, não precisa dar nada. Eu não estou atrás da sua oferta, eu quero honra. Ou você me dá honra ou não dá nada. Se você pegar essa linha de pensamento,
você vai entender o que aconteceu nesse texto aqui. A Bíblia diz que Abel trouxe das primícias, dos primeiros frutos do seu rebanho. E a oferta dele foi aceita. Mas a oferta de Caim não. Quando era garoto, eu lembro de pregadores, professores de escola bíblica falando: a oferta de Abel foi aceita porque ele ofereceu um cordeiro, que é tipo de Cristo e do sacrifício de Cristo, e nós só seremos aceitos diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. Mas Caim não. Caim trouxe do fruto do seu trabalho, e ninguém é aceito por esforço, por mérito, por obra. Gente, a mensagem é linda se a gente estiver falando de salvação, mas não tem nada a ver com o que aconteceu. Porque a Bíblia diz que Abel foi pastor de ovelhas. Então, quando ele entrega as primícias do rebanho, ele está entregando o fruto do seu trabalho. Ele trabalhava com aquilo. Os dois entregaram o fruto do seu trabalho. O ponto não é se alguém está entregando o fruto do trabalho. O texto de Provérbios nós estamos lendo fala para honrar Deus com as primícias da renda. Ou seja, a gente usar justamente o resultado do trabalho para poder honrar a Deus. Então a questão aqui não é o que foi entregue, se é resultado de trabalho ou não, porque ambos fizeram. A Bíblia diz que Abel, ao entregar as primícias, os primeiros frutos, bom, se ele é pastor de ovelhas, está trabalhando com isso, as primeiras crias são os primeiros rendimentos, os primeiros ganhos dele. Em vez de usufruir do seu ganho, ele decide sacrificar a Deus as primícias. O que é que ele está dizendo? Deus primeiro, eu por último. Agora a Bíblia diz que Caim, no fim de uns tempos, a palavra tempos no original hebraico, ela é incerta. Não dá para dizer com precisão se ela se refere a dias, semanas, meses, assim como no português a expressão tempo é indefinido. Se a gente falar dia, semana, anos, nós estamos especificando a medida do tempo, a duração, mas só a palavra tempo é indefinida. Então, o que está em questão é a expressão no fim de uns tempos. Então, não importa o tamanho do intervalo, se são dias, semanas ou meses, o fato é que ele entrega a sua oferta no fim. Se ele entregou no fim, significa que ele já está usufruindo do seu rendimento. E a mensagem de Caim era o oposto da mensagem de Abel. Caim estava dizendo, eu primeiro, Deus por último. E aqui nós temos uma desordem. Se o primeiro lugar pertence a Deus, por que é que ele vai ficar por último? Então Deus não aceita aquela oferta, porque a mensagem que ela comunica não atende o propósito que deveria. Então imagina você numa festa de aniversário dizer, e o último pedaço agora vai, é melhor ficar quieto do que destacar que você está dando o último para alguém. Não teria honra nenhuma naquilo. E basicamente foi o que Caim disse, e o último pedaço vai para Deus. E Deus olha e diz, é ruim, pega esse bolo de volta que eu não quero esse negócio não, né? Então o que nós percebemos é que Caim fica aborrecido que Deus não aceita a oferta. E Deus diz, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se não fizer, não vai ser. Ou seja, presume-se, e aqui nós temos que aplicar lógica nas entrelinhas, que Caim sabia exatamente o que Deus queria. Nós não temos noções. A Bíblia diz que Deus visitava Adão e Eva antes da queda todos os dias. Nós não temos noção de quanta coisa Deus conversou, do que Deus falou, do que Deus comunicou. Imagina que a humanidade está começando, zero conhecimento, muita orientação teve que ser dada sobre muita coisa. Então quando Deus está dizendo, se você fizer o que é certo, presume-se que Abel não fez apenas algo espontâneo, mas que havia algum nível de entendimento sobre o que era certo e o que era errado. Ou seja, essa questão das primícias que posteriormente seria estabelecida, instituída por Deus, né, na lei de Moisés, Êxodo 34, 26, por exemplo, diz, tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor seu Deus. Então, Deus pediria as primícias da terra. Caim não fez nada de errado ao entregar as primícias da terra. Deus pediria as primícias dos animais, assim como Abel fez. Isso seria instituído como um padrão depois. Mas o que nós vamos entender é que, no mínimo, presume-se que já havia uma compreensão. Eu não quero de forma alguma insinuar que nós precisamos ter um padrão de oferta hoje que a gente vai chamar, olha, essa oferta é assim, tem que ser feita dessa forma, com essas regras. Mas o que eu quero te mostrar é que é uma lei espiritual que ela vem do Antigo Testamento, antes da lei, ela passa pela lei, e o Novo Testamento mostra que além da lei de Moisés, no novo sacerdócio de Cristo, na nova lei, a lei espiritual, ela permanece, como eu vou mostrar para você. E por qual razão Deus nos comunicaria a ideia e o entendimento de que a lei espiritual, o princípio permanece, se não fosse querer nos comunicar algo prático com isso? Então, antes de mais nada, é evidente que a gente não pode pegar ritos cerimoniais da lei que foram interrompidos e tentar aplicar
aqui no Novo Testamento. A gente não sacrifica mais animais. Então isso que eles faziam não vai ser reproduzido de forma literal. No entanto, o que eu e você precisamos entender é que a Bíblia diz que a lei, Hebreus 10:1, não tem imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Então muitos desses ritos cerimoniais, eles tinham figuras proféticas de um princípio que seguirá sendo aplicado. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.